Tem alguém ainda feliz aí? Eu estou muito feliz. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. E Deus quer agir nessa noite, na tua e na minha vida. Você crê nisso? Então eu quero que você esteja conectado aqui comigo. E eu vou tentar transmitir ao teu coração aquilo que o Senhor tem falado comigo. Eu vou tentar, através de palavras, expressar aquilo que Deus quer fazer nesse tempo no nosso meio. O desejo do meu coração é que você esqueça tudo que está lá fora e que você se conecte naquilo que Deus vai falar. Eu costumo dizer aqui que você só precisa de uma palavra. Às vezes a gente traz uma mensagem aqui e às vezes uma palavra é o necessário para transformar a nossa vida. Quando eu vou para um culto, particularmente, eu costumo ficar ligado naquilo que Deus está falando. Porque às vezes é liberada uma palavra, e quando é liberada aquela palavra, eu meto a mão no ar e eu trago para a minha vida. Porque eu acredito que a palavra, ela precisa se manifestar. A palavra de Deus diz que o mundo foi criado através da palavra. Nós não precisamos de nada a não ser da palavra. E não palavra de homem, mas a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus entra em ação, quando junta a palavra com a tua fé, aquilo é uma explosão dentro do teu ser. E quando você recebe a palavra, você crê na palavra, e você acredita na palavra, e você mergulha na palavra, as coisas começam a mudar na tua vida. Eu estou te dizendo isso porque hoje acabou o culto, nós fomos almoçar com um casal que tanto amamos aqui dessa casa, e a gente ali no almoço, a gente estava conversando e a gente começou a entrar em vários assuntos, e um deles, a gente falou exatamente sobre isso. Nós precisamos acreditar na palavra. O que Deus tem para nós é algo muito grande. A Bíblia diz que a nossa mente não consegue captar. Quem poderá entender a mente de Cristo? Diz as Escrituras. Quem consegue entender os pensamentos de Deus? Ninguém. Mas nós como filhos precisamos acreditar. Quando você pega um menino pequenininho, por exemplo, de 1 aninho, e você coloca ele aqui em cima, e o pai está aqui embaixo, para falar assim, pula que o papai vai te pegar. Ele não fica duvidando se ele vai cair. Ele acredita que o pai vai segurar e ele pula. Se botar ele num prédio de 10 andares e lá de baixo falar assim, pula que o papai vai te pegar. Ele não fica com dúvida se o papai vai ter força ou não de pegar. Ele pula. E a gente sabe que o pai não vai conseguir pegar. Por causa do tamanho do prédio, a força que ele vai chegar, o pai não vai ter condições de segurar. Mas o filho não duvida, ele acredita e ele pula. Assim somos nós na fé. Nós precisamos crer aquilo que Deus fala a nosso respeito. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. A única pessoa que pode impedir o agir de Deus é você próprio. Nem o diabo pode impedir aquilo que Deus vai fazer. Então a única pessoa que pode ser, eu costumo dizer que nós muitas vezes somos o pedágio daquilo que Deus está fazendo. Deus, Ele é o caminho, mas muitas vezes a gente se coloca como pedágio. A gente paralisa aquilo que Deus está fazendo. E aí a gente pergunta, Deus, tu não está agindo. Não, Deus sempre agiu. Você que não está deixando Ele agir. Então essa noite, que a gente possa entrar em um lugar no Espírito, que a gente possa viver algo em Deus, para que a gente possa trazer para a nossa vida e trazer uma mudança de vida. Eu não sei você, mas eu sou muito feliz, muito realizado por tudo que Deus tem feito na minha vida. Mas eu, particularmente, acredito que o que Deus fez até hoje não é o suficiente para diante de tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. O que eu já vivi até hoje não se compara, eu tenho tanta certeza no meu ser, não se compara com aquilo que Deus vai fazer. Pastor, você está falando de quê? De coisas materiais? Não, isso é o que menos importa. Porque a minha Bíblia, igual a tua, diz que quando eu ando com Deus no Espírito, as coisas naturais começam a chegar na minha vida. Eu não busco as coisas materiais, eu busco as coisas no Espírito. E as coisas materiais começam a cair diante de nós. Você que trabalha num ramo, você pode ter certeza que se você dedicar a tua vida a Deus, se você buscar o Senhor de todo o teu coração, se desviar dos maus caminhos, se você andar em retidão com Deus, lê Deuteronômio capítulo 28. Se você andar em Deus, naturalmente, as bênçãos de Deus, ela não diz que nós precisamos seguir. As bênçãos de Deus vão nos seguir. A bênção vai ficar correndo atrás de você, batendo na tua porta, deixa eu entrar. E muitas vezes você fala assim, já tem muitas, já pode ficar um pouquinho para depois. Obrigado pela tua fé. Pô, agarra no alto aí, pelo amor de Deus. Pega isso aí no teu espírito. Pega isso no teu espírito. Sabe, eu acredito muito nisso. Eu entrei a primeira vez numa igreja e eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Eu fui criado numa família espírita. Eu não gostava daquilo, mas eu fui criado naquele ambiente.
E eu nunca tinha pisado numa igreja evangélica. E um dia meu tio, que faleceu há poucos dias, me convidou para ir à igreja. E quando eu entrei lá, pela primeira vez que eu entrei, eu chorava do começo ao final. Mas eu não chorava de emoção, eu senti o Senhor falar comigo. No primeiro dia que eu entrei naquele lugar, eu lembro como se fosse hoje. O pastor daquela casa, no momento de oferta, ele falou sobre Provérbios 18:16. O presente que o homem faz, alarga-lhe o caminho e o leva perante os grandes. Aquilo naquele momento para mim parecia loucura. Como que vai me levar perante os grandes se eu moro no Engenho de Dentro, numa casa de estuque? Nunca tinha pisado numa casa grande. Como que eu vou andar diante dos grandes? Como se eu moro no subúrbio, numa vila, na última casa da vila, uma casa toda de estuque? Quem é antigo sabe do que eu estou falando. Não tem laje, é barro com madeira. Quando chovia, cheio de infiltração dentro da casa, cheio de balde para colher a goteira. Eu tenho amigos meus aqui de infância que sabem o que eu estou falando, que é pura verdade. Como que um homem desse vai vivendo em lugares com os grandes, com os príncipes? Como? Isso é impossível. Mas aquele dia, uma flecha, a flecha ele pegou na aljava, o próprio Senhor pegou a flecha e arremessou e jogou, ela entrou como uma flecha no meu peito. Eu agarrei aquela palavra, eu não sabia o que era agarrar a palavra, trazer existência, não sabia nada disso. Mas algo aconteceu, entrou uma mensagem dentro de mim, entrou algo que entrou no meu seio e nunca mais saiu daqui de dentro. Nunca mais saiu daqui de dentro. Por isso, quando as pessoas dizem a mim, você não vai conseguir, entra por aqui e sai por aqui. Porque eu não creio naquilo que os homens falam, eu creio naquilo que o Senhor fala comigo. E é essa palavra que eu quero trazer para você essa noite. E eu acredito muito bem nisso. Eu acredito que o que Deus começou, Ele vai terminar. Pastor, quais são as suas pretensões? Nenhuma. Pastor, o que você pensa para o futuro? Diante de Deus, se eu te contar, tu não vai acreditar. Eu não penso em nada para o futuro. Diante do Espírito Santo, o Senhor está aqui. Eu não penso em nada para o futuro. A única coisa que eu penso é fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Porque naturalmente, se eu andar com Ele, eu vou comer o melhor dessa terra. Se eu andar com Ele, eu vou viver nos melhores lugares dessa terra. Se eu andar com Ele, nada vai me faltar. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe quem é justo? É aquele que pratica a justiça de Deus. Justo não é aquele que pratica a sua própria justiça. A Bíblia diz que a minha justiça e a tua justiça é como trapo de imundície para Ele. Justo é aquele que pratica a justiça de Deus. E muitas vezes a justiça de Deus vai ser completamente diferente da nossa justiça. Amém? Você ainda está aí comigo? Abre tua Bíblia comigo, por favor, em Salmos capítulo 13. O salmista Davi, ele diz assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus, alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Agora, pega isso no teu espírito. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Feche seus olhos, coloca a mão sobre o teu coração em nome de Jesus. Pai, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo, eis aqui o teu servo. Tu sabes que de mim de nada eu tenho para oferecer, Pai. Mas todos nós estamos aqui esta noite, como que crianças, para receber um presente teu. Não um presente físico, mas algo que só o Senhor pode nos dar. Fala conosco, Pai. Entra no nosso ser de uma forma diferente. Abre o nosso entendimento. Rasga o nosso coração se necessário for. Mas visita-nos, Pai. Fala conosco. É o que nós precisamos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar a Deus. Esse é um salmo que Davi, quando escreve,
ele estava sendo perseguido por Saul. Davi estava vivendo talvez um dos piores capítulos da sua vida. Davi estava se refugiando dentro de cavernas. Saul, o rei Saul, com todo o seu exército, com toda aquela pompa, estava buscando. Davi chega ao ponto de dizer que ele parecia uma pulga diante do rei. Davi sabia que era impossível estar diante de Saul e de toda a sua tropa. Aí Davi, inspirado por Deus nesse momento, volta lá. Ele escreve no versículo 1: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Porque assim é a nossa vida. Quando nós estamos nos sentindo acuados, quando nós estamos sendo perseguidos, muitas vezes perguntamos: até quando isso vai durar, Deus? Até quando, o Senhor vai deixar isso acontecer e não vai fazer nada? Até quando, Senhor? Muitas vezes o desespero bate. O que Davi estava expressando nesse salmo era um desespero na sua alma. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: aquilo que para Davi era um desespero, para Deus era um treinamento. Aquilo que para Davi era impossível, Deus estava permitindo para poder preparar Davi, para que quando Davi estivesse diante do povo e fosse rei, ele entendesse a dor do outro. Davi, ele naquele momento, ele estava vendo o cenário que ele estava vivendo, mas aos olhos do Senhor, Deus estava preparando um rei, para que quando assumisse um trono, olhasse para o povo da forma diferente como Saul olhava. Você está aqui essa noite? Então muitas vezes aquilo que você está vivendo hoje parece o teu fim, mas deixa eu te liberar uma palavra em nome de Jesus. É uma preparação de Deus para quando você chegar no lugar que Ele tem, porque esse não é o teu fim, esse é o meio do caminho. Quando você chegar no lugar que Ele tem para você, você possa estar preparado para entender aquilo que Ele vai fazer na tua vida e principalmente através de você. Glorifica o Senhor. Ele continua no versículo 2: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Assim somos nós, muitas vezes ficamos tristes, porque Deus não responde. Uma vez eu preguei uma mensagem aqui falando sobre o silêncio de Deus. Na tua Bíblia, quando você vai do Antigo Testamento para o Novo Testamento, tem uma folha em branco. E normalmente tem algumas Bíblias que até não tem, mas a grande maioria delas tem uma folha em branco, do Antigo para o Novo. Aquela folha ali significa 400 anos de silêncio de Deus. Deus ficou 400 anos sem falar com o povo. E eu uma vez peguei uma mensagem sobre essa folha em branco. Eu falei sobre o silêncio de Deus. Eu acho que a pior coisa que existe para um crente é ele consultar ao Senhor e o Senhor não responder aquilo que ele está perguntando. Porque uma coisa é você saber. Lembra quando Davi consultou lá em Ziclag? Senhor, eu vou ou não vou atrás do inimigo? Deus fala assim: vai que eu vou te entregar. Isso é ótimo. Senhor, vou ou não vou para essa guerra? Não, não vai para essa guerra que tu vai perder. Isso é incrível. Agora, Senhor, eu faço ou não faço? Deus fica em silêncio. Eu acho que isso é a pior coisa que existe. Porque você não quer errar, porque você não tem certeza daquilo que vai acontecer, e ao mesmo tempo você acha que Deus não está te ouvindo, quando na verdade Ele ouve tudo. Só que Ele está em silêncio. E muitas vezes o silêncio de Deus é a melhor resposta para tu e para a minha vida. Porque tem momentos que a gente não precisa agir, a gente só precisa entender. Há tempo de agir, mas tem tempo para a gente escutar aquilo que Deus está falando. Nós saímos agora de um feriado, carnaval, a festa da carne. Uma festa que é da carne, que termina em cinzas. Isso não pode ser bom. Só que interessante que nesse carnaval, e cada vez está pior, nesse carnaval nunca se manifestou tanto espíritos malignos como dessa vez. Eles agora não têm mais vergonha, eles não fazem mais escondido, eles fazem às claras, porque eles sabem que está chegando o tempo deles, então eles precisam se manifestar. Eles estão expressando aquilo que eles creem através de uma cultura. E muitas vezes nós deixamos de dizer de fato em quem nós cremos através das nossas atitudes.
Então Davi, ele estava vivendo um momento de refúgio, ele estava fugindo do rei Saul. E ele diz assim: até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Ele está perguntando para Deus: Deus, até quando vai durar isso? Aí ele continua no versículo 3: atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Davi está dizendo: Senhor, por favor, fala comigo, senão eu vou morrer, Senhor. Porque quando a gente está vivendo um momento de perseguição, a gente acha que a gente vai morrer. Deixa eu te liberar uma palavra: você não vai morrer. O vento que você está vivendo é só para preparar você para um outro lugar. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Eu vim aqui essa noite para te liberar. Você não vai morrer. Você só está se preparando para um outro nível. Risadinha, viu? A gente só está sendo preparado para um outro nível. Quem gosta de jogar joguinho no computador, game, você, para passar de para um outro nível, você tem que primeiro vencer aquele primeiro. Ninguém chega no final da prova sem passar primeiro pelo começo. Primeiro a gente passa uma fase, passa para outra fase. Aí normalmente é assim: a gente quando passa para outra fase, porque a gente já jogou 30 vezes, a gente conseguiu passar. É assim ou não é? Pelo menos comigo é assim. Aí a gente entra na outra fase, a gente fica feliz. Logo no começo a gente perde, porque a gente não conhece a fase, a gente perde. A gente joga 30 vezes, aí quando a gente conhece todas as manhas, a gente vai lá e passa de fase. É assim ou não é? Isso é uma preparação de Deus. Deus quer nos matar? Pode até uma mãe se esquecer do filho que está me amamentando, mas eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Então Deus não esquece de mim e de você. O que nós vivemos muitas vezes na terra são situações causadas por nós mesmos. São decisões erradas, escolhas erradas que trazem consequências. Mas mesmo as nossas más escolhas, a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, diz a Bíblia. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por isso, cabe o seu dia, o seu próprio mal. Porque quando daqui a pouco você for para casa, você for dormir, o problema que você está enfrentando hoje, você só vai enfrentar ele amanhã se você quiser. Porque amanhã é um outro dia. Deus está te dando uma chance de acordar pensando diferente como você pensou hoje. Só que muitas pessoas carregam o entulho nas costas, e quando chega em casa, daqui a pouco, algumas horas, chega em casa, larga o saco na porta de casa e vai dormir. E quando acorda de manhã e vai sair para trabalhar, quando sai, fala: ih, esqueci de um problema. Mete a mão no saco de entulho, coloca de novo nas costas e continua caminhando. Nós muitas vezes carregamos problemas que nós não precisamos carregar. A Bíblia diz que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Quem falou isso foi Jesus, não foi o pastor Léo. Quando nós aprendemos com Jesus, o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Tudo que tem peso, eu posso te garantir em nome de Jesus, não vem de Deus. Tudo que tem peso não vem de Deus. Pastor, tu não sabe a luta que eu estou enfrentando. Realmente eu não devo saber. Eu também tenho as minhas, mas eu creio que todas essas lutas não têm a ver com Deus, tem a ver comigo. Escolhas erradas, decisões erradas, companhias erradas, conselhos errados. Então quando a gente anda num lugar que Deus não está, a gente vai trazer consequências para a nossa vida. Mas quando a gente medita na palavra, medita nesta palavra de dia e de noite, e faz quanto tudo está escrito nessa palavra, então verás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Se eu meditar na palavra, se eu acreditar na palavra, se eu viver a palavra. Quando você vai para a Bíblia, você vai ver lá, por exemplo, vou dar um exemplo, não levanta a mão por favor. A Bíblia fala para não ser fiador de ninguém. Se você ler a Bíblia, você vai ver que você não deve ser fiador. Mas você gosta muito de uma pessoa e você quer ser fiadora dela. E aí vem um BO e você começa a dizer: Deus, tu não está vendo? Não, você que não entendeu o que Deus estava falando. Eu não sei com quem o Senhor está falando. Eu sempre digo para os meus amigos: me pede tudo, menos para ser fiador, não sou de ninguém. Se eu puder emprestar um dinheiro para pagar um depósito, eu dou um dinheiro para o cara. Ó, toma aqui emprestado, como eu já fiz com muitos. Toma aqui emprestado, toma dado, deposita lá 3 meses de aluguel, mas não me peça para ser fiador, não sou de ninguém. Porque a Bíblia me diz para não ser. Mas pastor, você não acha que é muito radical? Não, não acho. Porque Deus não diz: olha, seja só de alguns. A Bíblia diz: não seja de ninguém. Quando a gente começa a entender as Escrituras, a gente vai para um outro lugar em Deus. Davi, ele estava dentro de uma caverna, dentro de algumas cavernas, fugindo de Saul. E Davi entendeu: Senhor, atenta em mim,
Em outras palavras, Davi está dizendo: Senhor, tira um pouquinho os olhos daqueles irmãos lá e olha para mim, por favor, vê a minha aflição, Senhor, eu estou morrendo. Eu fico imaginando Deus no trono dizendo: não, Davi, tu não está morrendo não, cara, estou te preparando, tu vai ser um grande guerreiro. Um grande guerreiro precisa de grandes guerras. Um grande guerreiro precisa crer no seu Senhor. Um grande guerreiro, Davi. Um grande rei, Davi. Um grande rei tem que aprender a governar um povo, Davi. Um grande rei não pode ter medo, Davi. Davi, o que você está vivendo hoje é só o começo da história, Davi. Isso não é o teu fim. Saul não vai te matar, Davi, porque eu sou contigo. Eu quando te ungi lá em 1 Samuel capítulo 16, Davi, eu não te ungi, eu não errei o alvo. Eu quando disse para você que você seria rei de Israel, eu não errei o alvo, Davi. Você vai ser o próximo rei de Israel, mas para ser rei, Davi, precisa ter coração de rei, precisa ter mente de rei, precisa ter postura de rei. Porque não adianta querer ser rei com cabeça de escravo. Não adianta querer ser rei tendo pensamentos pequenos. Você está comigo aqui essa noite? Não adianta querer algo de Deus se o nosso coração e a nossa mente não está nele. Não adianta você dizer para os outros que você crê em Deus, mas no primeiro momento de aflição você duvida daquilo que Ele pode fazer. O que Deus está dizendo: Davi, eu vou te levar para um outro lugar, cara. Hoje parece morte, mas lá na frente, Davi, tu vai entender que tudo isso fez parte do processo. O que Deus tem para mim e para você é algo muito grande. Eu não falo isso como um jargão. Eu não sou um treinador. Eu não sou um homem aqui para ficar te ativando. Eu sou um homem que Deus levantou nesse tempo, nesse lugar, para poder trazer ao teu coração coisas que você já sabe. Deus me trouxe a esse lugar para poder trazer as escrituras diante dos teus olhos. Deus não me trouxe para dizer para você quem eu sou, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Deus não mandou eu levantar aqui para dizer para você que você vai voar igual um foguete. Deus não me levantou aqui para dizer para você que tu vai prosperar muito, que eu quero ser o teu mentor, que você precisa se inscrever no meu curso. Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para trazer ao teu coração aquilo que o Senhor já falou contigo. Deus só me trouxe para te lembrar aquilo que você já sabe. Mas muitas vezes, quando você está dentro de uma caverna, você não consegue lembrar. Quer que eu te dê um exemplo prático? Me dá 2 adolescentes aqui, vem aqui. Vem aqui, qualquer um de vocês, vem cá. Vem cá, vem aqui, vem cá. Vem cá, meu pastorzinho, vem cá. Fica do lado de lá você. Fica você aqui, fica do lado de lá. Fica aqui. Está repreendido em nome de Jesus. Mas aqui tem um problema. Aqui eu tenho um problema. Minha vida está cheia de problema aqui. Quer trocar? Quer trocar? Aqui a minha vida. Tadinho dele. Senhor, me perdoa. É visitante, então vem cá, vem você para cá, vai você falar. Esse aí, cara, aplauda o Senhor aí. Se é visitante, fica ali na bênção. Então aqui a gente tem um problema. E aqui tem a bênção de Deus. Aplauda o Senhor. Aqui tem a bênção de Deus. Mas quando eu estou vivendo o meu problema, eu fico focado no meu problema. Eu não consigo olhar para aquilo que Deus vai fazer, porque os meus olhos estão firmados naquilo que eu estou vivendo. O meu coração está firmado naquilo que eu estou vivendo. A minha mente está cauterizada naquilo que eu estou vivendo. Mas a minha solução está diante dos meus olhos, mas eu não consigo ver, porque eu acredito que o que eu estou vivendo vai acabar comigo. Então eu não posso morrer, eu preciso lutar. Porque eu não posso morrer, eu preciso sobreviver. Eu tenho família para cuidar. Eu tenho filhos para criar. Então eu não posso deixar que esse problema venha me matar. Então eu preciso ser mais forte que esse problema. Quando na verdade, quando viro os meus olhos, eu converto o meu coração e eu olho para aquilo que o Senhor tem diante de mim, eu percebo que os meus problemas não se comparam com aquilo que o Senhor tem para realizar na minha vida. E quando eu firmo, segura aí, quando eu firmo os meus olhos naquilo que o Senhor tem para mim, eu percebo que por mais que eu tenha problema, porque os problemas não somem da nossa vida, mas os problemas são resolvidos através de algo que o Senhor já liberou nas regiões celestiais. A Bíblia não diz que Deus vai liberar. A Bíblia diz que o Senhor já liberou nas regiões celestiais. Eu só preciso acessar esse lugar. Mas para eu enxergar
a minha solução, eu não consigo apalpá-la, eu preciso buscá-la. Eu preciso ter discernimento de espírito. Eu preciso ter uma mente cauterizada em Deus. Eu preciso olhar para o alto. Por isso que Davi, no versículo 5, coloca para mim, quando ele começa a reclamar: Senhor, olha para mim, atenta para mim, os teus olhos não estão em mim, Senhor, a minha alma, eu vou morrer, o meu coração está isso, o meu coração está aquilo. Aí quando chega no versículo 5, ele diz assim: mas eu confio no Senhor, por mais que tudo esteja dando errado, eu confio no Senhor. Eu não vou duvidar que aquele Deus que me chamou lá em 1 Samuel 16, eu não vou duvidar que ele errou. Ele não errou o alvo. Os meus 7 irmãos passaram diante do profeta. Deus disse para o profeta que não era nenhum deles. Quando eu fui chamado, eu não estava nem na casa, eu estava no campo. O profeta mandou me chamar no campo. Quando eu entrei em casa, o Senhor disse para o profeta: é esse o meu escolhido. E eu quero liberar algo para a tua vida nessa noite. Você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. O que Deus tem para fazer na tua vida, Ele não errou o alvo. Ele, quando te chamou para ter um encontro contigo, Ele não errou o alvo. Você não está aqui por um acaso: eu estou aqui porque me convidaram. Não, não, não. Você está aqui porque o Senhor marcou esse dia para ter um encontro contigo. Você está aqui não é para ouvir uma pessoa. Você está aqui porque o próprio Senhor te chamou. Está liberado, abençoado? Está liberado também, abençoado? Então assim é a nossa vida. Quando nós focamos no nosso problema, a gente não consegue ver a solução. A gente só precisa mudar a nossa ótica. A gente precisa só olhar para as coisas grandes que o Senhor tem para nós. Por isso, quando você está vivendo um problema, e quanto mais você se foca no teu problema, mais você se afunda no seu problema. Já viu uma areia movediça? Quando tu entra dentro dela, quanto mais você mexe, mais você afunda. Muitas vezes é melhor ficar parado, porque você ficando parado, você não vai sair daquela posição. Mas quanto mais você vai mexendo, mais você vai afundando. Assim é a vida de uma pessoa que está atormentada no seu espírito. Quanto mais ela se mexe, mais ela afunda. Quanto mais ela vai se mexendo, mais ela vai se afundando e vai perdendo a conexão com aquele que tem a solução. Quando você está numa areia movediça, só existe uma solução para a tua vida: é que alguém te estenda a mão para poder te tirar daquele lugar. E a palavra de Deus diz, Isaías 41, versículo 10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra você. Porque eu, capítulo 13, versículo 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão e te digo: não temas, que eu te ajudo. Glorifica o Senhor nessa noite. Hoje pela manhã eu estava falando aqui sobre um lugar que Deus quer nos levar. Eu acredito muito que o que nos trouxe até aqui, a gente vai fazer 6 anos. Agora, na verdade, a Belém começou no dia 10 de março, dia do nosso aniversário de casal. Dia 10 de março, também? Se quiser mandar mensagem para mim lá no Instagram, fica à vontade. 10 de março a gente faz 18 anos de casado. Glória a Jesus. E eu pergunto para você: foi fácil chegar até aqui? Não. Foi difícil? Foi muito difícil, para mim e para ela. Mas sabe o que nos sustentou até aqui? Quando a gente olhava para os nossos problemas, a gente não conseguia se movimentar. Cada vez mais a gente ia se afastando um do outro. O dia que nós entendemos que nós não éramos adversários, mas que nós jogávamos no mesmo time, as coisas começaram a mudar para a gente. A gente começou a perceber que muitas vezes eu passava a bola para ela, mas ela se enrolava com a bola. Muitas vezes ela passava a bola para mim e eu não conseguia dominar. Mas quando nós entendemos que as debilidades dela, junto com as minhas debilidades, misturada com a força e com a vontade de vencer o jogo, a gente começou a sair do lugar onde a gente estava, e a gente começou a ir para um outro lugar em Deus.
Até hoje, de vez em quando, tem ainda uns atritos, como qualquer um de vocês tem. Mas nós entendemos que não tem a ver comigo, não tem a ver com ela, mas tem a ver com os nossos filhos. Tem a ver com uma comunidade de fé. Quando nós entendemos que o propósito que o Senhor tem na nossa vida, com todas as coisas que Ele está fazendo, a gente entendeu que não vale a pena a gente pensar na gente somente, mas vale a pena a gente pensar naquilo que Ele tem para nós. Você consegue me entender? Porque quando você muda o teu foco, a tua forma de pensar e de agir começa a ser transformada. Os teus valores começam a serem mudados dentro de você. Eu antes acreditava que as coisas tinham que ser do meu jeito, e hoje eu percebo que nem sempre vai ser do meu jeito, mas o importante é que aconteça. Hoje eu percebo que muitas vezes eu não queria que fosse feito daquele jeito, eu queria que fosse feito de outro. Mas se para ela é importante daquele jeito, eu muitas vezes abro mão daquele jeito, porque o importante não é a forma como se faz, mas aonde se chega. Não tem a ver com aquilo que eu quero. O egoísmo muitas vezes nos mata. Deus estava olhando aquele cenário e Davi fugindo de Saul, ele desesperado: Deus, atenta para mim, olha para mim. Até quando? Eu pergunto para você, até quando? Até quando a gente vai continuar sofrendo? Até quando a gente vai continuar angustiado? Até quando? Até um momento em que eu e você tirarmos os nossos olhos dos nossos problemas, confiarmos no Senhor. Mas eu confio na tua benignidade, na tua bondade, na tua justiça, na tua salvação. Meu coração, na tua salvação, meu coração se alegrará. Eu vou contar uma coisa para você, não sei se você vai acreditar, mas eu acho que vai. Sabe o que hoje importa para mim? Diante do Espírito Santo, é a minha salvação. Eu não estou preocupado com o que eu vou construir mais na terra. Eu me preocupei durante muitos anos com isso, mas hoje eu não me preocupo mais com isso, porque eu sei que um dia tudo vai ficar aí. Eu acreditava que eu ia carregar isso para mim durante muito tempo, e depois que passasse de mim, é para os meus filhos, dos meus filhos para os meus netos. Se eu trabalhasse muito, a minha família nunca teria problema. Eu acreditava firmemente nisso. Mas aí um dia eu experimentei algo diferente, porque quando você só conhece uma coisa, você acredita só naquilo que você conhece. Mas quando você experimenta algo melhor, aquilo que era bom passa a ser algo normal, porque você viveu uma outra experiência. E se eu puder te dar um conselho nessa noite, provai e vede que o Senhor é bom. Deus não se estuda, Deus se experimenta. Deus você não conhece meditando no hebraico, no grego, no aramaico. Não. Deus se experimenta. É dobrar o teu joelho e é pedir para Ele: Senhor, eu ouço muito falar de Ti, mas eu quero ver com os meus olhos, eu quero Te conhecer. Eu quero saber quem Tu és. É verdade o que o pastor Léo fala lá de você? É verdade que os meus amigos falam a Teu respeito? Eu quero Te conhecer, Deus. Olha que coisa incrível. Ontem eu fui aqui pegar meus filhos aqui no Itins, né? E eles estavam vendo um filme, eu estava ali fora conversando com o Rui, segurança, e com mais uns irmãos ali, Tiago e outros irmãos. E aí eu estava dizendo, olha como é que são as coisas. Eu não sei você, mas eu fui criado, como eu te falei, numa família espírita, mas que de vez em quando ia à igreja para se confessar. Olha que coisa doida. Mas quando eu chegava na igreja para confessar para o padre os meus pecados, o padre ia lá e mandava eu rezar 10 Pais Nossos e 10 Ave Maria. Então, inconscientemente, na minha mente, entrou que a oração está ligada diretamente à penitência. Eu só oro quando eu peco. Eu oro para ser perdoado. Mas quando eu vou para a minha Bíblia, para as minhas escrituras, ou melhor, para as escrituras do Senhor, eu percebo que quando eu vou para a oração, não é para eu ser perdoado, é para eu ser conduzido. Não tem a ver com penitência, mas tem a ver com o favor e a graça de Deus. Então, eu percebi que o foco que eu tinha era errado. E agora quando a gente entende o que é certo, porque a luz da aurora, ela brilha mais e mais. A glória de Deus, quando ela é estabelecida dentro de uma pessoa,
Você pode passar por qualquer problema que essa terra pode te trazer, mas você tem certeza de quem é o teu Senhor. O meu filho João Vitor, mais velho, já falei para vocês, ele tem uma válvula no cérebro. Ele com 4 aninhos, a gente descobriu que ele tinha um cisto aracnoide, que 40% da caixa craniana dele era um cisto. A gente ficou desesperado. Só que nessa época, na igreja, frequentava na igreja um menino, o Yuri. Esse menino, ele tinha um tumor, era diferente do meu filho, ele tinha um tumor no cérebro. E a cabeça dele ficava inchada, grande. E esse menino, ele ia para os cultos lá no auditório, e eu orei por ele. Durante meses, eu orava crendo firmemente que Deus ia curar ele. E um dia eu recebi um telefonema que o Senhor havia recolhido o Yuri. Só que naquela semana que o Senhor havia recolhido o Yuri, eu recebi a notícia de que meu filho tinha um cisto aracnoide. Foi o pior enterro que eu já fiz na minha vida. Eu fui fazer um enterro com um caixãozinho desse tamanho. Ele era apaixonado por mim. Eu fui para Disney, eu trouxe coisas do Homem-Aranha para ele. Ele amava o Homem-Aranha. Ele gostava de ir para a igreja para me agarrar e me beijar. Quando eu recebi a notícia, meu coração ficou completamente dilacerado. As lágrimas escorreram nos olhos. Eu tinha certeza que Deus ia curar o Yuri, mas aprove o Senhor levá-lo. Naquela mesma semana, está o pastor Reinaldo aqui que não me deixa mentir, e outros irmãos estão aí. Naquela mesma semana, o meu filho ia passar por uma cirurgia. E o Senhor colocou no meu coração para trazer uma mensagem para a igreja. E sabe qual foi a mensagem que Deus colocou no meu coração? A mulher de Sunem: como está o teu filho? Está tudo bem. Pergunta para ela, Geazi, como é que está o filho dela? Está tudo bem. Estão aí como testemunha. Porque o Deus que começou a obra, Ele é fiel para terminar. Quando o Senhor me deu o meu filho, Ele havia me dado uma promessa. Eu, alguns anos antes do meu filho nascer, eu tinha vivido os piores dias da minha vida, os piores anos da minha história. Perdi a pessoa que eu mais amava na face da terra. E quando meu filho, eu descobri, eu falei: Deus, ela eu aguentei, mas ele eu não aguento. E eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Quando eu levei o exame, a gente estava em dúvida quem operava. Quando eu levei os exames para o médico, o primeiro médico, doutor Salomão, Francisco Salomão, né? Ele, quando olhou o exame, ele falou assim: esse exame aqui é dessa criança? Eu falei: é. Não é possível. Eu falei: é ele, doutor? Não. Essa criança aqui do exame, ele tinha que estar numa cama babando, sem falar. Eu falei: doutor, ele joga bola. Não é possível. Eu falei: é possível, doutor, é ele aqui. Os médicos não acreditavam quando viam o exame. Agora, antes de ir para a Disney, a gente fez mais um exame. A gente estava com a esperança da válvula ser tirada. E aí o médico disse para a gente: Leonardo, não precisa passar por cirurgia não. Deixa ele continuar vivendo naturalmente, porque ele vai continuar uma vida normal. Eu não fico olhando, segura aí. Eu não fico olhando para os problemas que eu estou enfrentando. Os meus olhos estão focados naquilo que Deus havia me prometido. No culto Geradoras, Deus trouxe um profeta a esta casa para trazer uma mensagem, sem ele saber de nada. O meu filho estava sentado do meu lado. Ele disse: ei, você, vem aqui. Ele veio. As mulheres que estão aqui viram tudo isso. O profeta disse para ele: Deus vai te dar o diploma que você tanto quer, mas o Senhor vai te levar para outros lugares. O Senhor vai te levar para as nações. Quando chegou lá em cima, a gente estava jantando, desculpa. Ele falou assim: pastor Léo, você sabe que o que você está construindo vai ser para ele, né? Eu falei: como assim? Vai ser para ele.
que eu quero trazer para o teu coração essa noite é que a tua esperança não pode ficar em até quando. A minha e a tua esperança é continuar confiando no Senhor, acreditando firmemente que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Aquele que te chamou, Ele não errou o alvo, é você. Mas por que não está acontecendo? Porque ainda você não entendeu que você precisa mudar a tua mente, mudar a forma dos teus pensamentos. Porque quando a tua mente ela é levada cativa ao altar de Cristo, os pensamentos de Cristo começam a penetrar nos teus pensamentos. E aí, já, como disse Paulo, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver não é um viver da carne, mas é um viver do Espírito. Porque quando você entende o que Deus está fazendo, você vai mergulhar e vai viver os melhores capítulos da tua história. Eu quero liberar essa palavra sobre o teu coração em nome de Jesus. Glorifica o Senhor. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei o que tem te movido a estar na presença do Senhor. Eu não sei se você veio agradecer. Eu não sei se você entrou aqui porque alguém te convidou. Eu não sei se você veio aqui para pedir alguma coisa. Eu não sei nada a teu respeito. Eu não sei nada a teu respeito. Mas eu quero te dizer mais uma coisa nessa noite, antes da gente terminar. O Jesus que eu comecei a falar hoje, e que eu tenho falado todos os dias neste altar, é o mesmo Jesus que mudou a história de Davi. Davi, ele foi perseguido durante muito tempo por Saul. Deus ele foi trabalhando no coração de Davi e permitindo que Davi tirasse a ansiedade do coração dele, porque Davi queria resolver o problema rápido. Ele queria que Deus tirasse Saul de cena e tudo ficasse resolvido. Mas Deus estava trabalhando a ansiedade de Davi. Deus estava preparando Davi para que Davi entendesse o lugar que ele queria levá-lo. Aí Davi agora entra dentro de uma caverna com seus homens. Quem é que entra para aliviar o ventre? Saul. Aí os homens de Davi falam assim: opa, Davi, sabe o teu desespero? Sabe aquela tua angústia? Davi, a gente presenciou tudo. A gente viu que Deus não atentava para você. Nós vimos que você dizia: até quando, Deus? E Deus não respondia. Nós vimos tudo isso, Davi. Agora chegou o momento. Deus, Davi, entregou Saul nas tuas mãos. Agora é o momento, Davi. Mata esse cara. Acaba com ele, porque agora você vai ser o rei. Eu pergunto para você, Davi fez isso? Davi fez isso? Por que Davi não matou Saul? Afinal de contas, Saul era o problema de Davi. Por que Davi não acabou com ele e os problemas acabaram? Porque o problema de Davi nunca foi Saul. O problema de Davi sempre foi o seu medo interno. O problema de Davi nunca foi o seu adversário. O problema de Davi foi sempre ele próprio. Porque quem se conhece, quem se domina, quem sabe de onde veio, para onde vai, não se preocupa com quem está diante de si. Aí agora Davi se encontra com Saul, o adversário implacável dele. Mata ele, os homens de Davi. Olha que coisa incrível. Os homens de Davi, que andavam com Davi, mata ele agora. Davi pega uma espada. Ele corta um pedaço da orla de Saul. Lê na tua casa com calma. A Bíblia diz que Davi chora copiosamente por ter cortado o manto de Saul. O que Davi estava entendendo, eu creio assim no meu espírito, o que Davi estava entendendo no mundo espiritual, eu não podia ter tocado em nada que pertencesse a um ungido de Deus. Ah, mas ele é teu adversário. Ah, mas o pastor lá falou de você. Deixa ele falar o que ele quiser. Nós não podemos tocar no ungido de Deus. Então Davi, ele fala assim: eu não podia ter feito isso. Eu não podia ter tocado nele. Davi chora. Davi pede perdão a Saul.
Eu pergunto para você, Saul parou de perseguir Davi, sim ou não? Não. A perseguição continuou implacável. Porque Deus sabia que Davi tinha passado de um estágio, mas precisava entrar em outro. Você ainda está aqui comigo? Eu não sei o que te trouxe até esse lugar, mas uma coisa eu tenho certeza no meu coração: esse lugar que você está não é o lugar que Deus te chamou para estar. E se você entrou aqui essa noite querendo dar um rumo de vida, querendo mudar a sua história e a história da tua família, você precisa dar um passo de fé. Eu quero te convidar, você que nunca entregou a sua vida para Jesus Cristo, você que nunca confessou com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Entenda bem, eu não estou te convidando para fazer parte de uma igreja, nem tampouco de uma religião, porque eu não acredito na religião. Eu estou te convidando para que você possa entregar a sua vida para esse Jesus que eu te apresentei nessa noite, em poucas palavras. Porque esse Jesus vai mudar a tua história de vida. Eu quero conhecer você essa noite. Se você crê nisso e você quer mudar a tua história de vida, levanta uma das suas mãos que eu quero orar por você. Não tenha vergonha. Acende a luz para mim, por favor. Glórias a Jesus. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Você que levantou a sua mão, não tenha vergonha. Eu sei que tem mais pessoas aí. Às vezes a vergonha, ela nos paralisa. Mas o que vão pensar de mim? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sou pastor dessa casa. Quando eu choro nesse altar, eu não fico preocupado se vão me chamar de chorão na internet. Eu só expresso aquilo que está dentro do meu coração. Para alguns eu sou chorão, mas para Deus eu estou expressando o verdadeiro sentimento que está dentro de mim. Se eu puder te dar mais um conselho nessa noite, não tenha vergonha. Saia do seu lugar em nome de Jesus e venha aqui na frente. Porque eu creio firmemente que Deus trouxe você a esse lugar para ter uma mudança de vida. Amém? Queria que a igreja estivesse orando, intercedendo, porque eu sinto no meu coração que tem mais pessoas que precisam vir aqui. E talvez para você, pastor, mas eu vou estar traindo minha religião. É com você que Deus está falando. Eu vou estar traindo minha religião. Não, você não vai estar traindo tua religião. Você vai estar simplesmente deixando de dar oportunidade para o teu Deus trabalhar dentro do teu ser. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que me confessar diante dos homens, naquele grande dia eu confessarei diante do Pai. O Deus que fala comigo, Ele não mente. Abraça aqui, Marcinha. Ele não mente. Eu louvo ao Senhor. Obrigado, Senhor. A honra e a glória é tua, Pai. Não tem a ver com o homem, Pai, tem a ver contigo. Tu és o dono dessa casa, tu és o dono desse lugar, Senhor. Estamos aqui somente para ouvir a tua voz. Fala conosco, Espírito Santo. Te agradeço por cada uma dessas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Algo muito forte está acontecendo aqui hoje. Deus está fazendo coisas poderosas na vida dessas pessoas. Aleluia. Aleluia. Vocês que vieram aqui, olha para mim, por favor. Olha para mim. Repete uma oração comigo assim, por favor. Fala assim bem alto assim: Senhor Jesus, eu te recebo como único. Fala bem alto, como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu entrego o meu coração para que tu venhas morar nele. A partir de hoje, que não seja mais os meus sonhos,
mas que sejam os teus na minha vida. Me ensina a caminhar com os teus passos, porque eu quero viver as tuas promessas na minha vida. Em nome de Jesus. Estenda a sua mão para cá. Graças te damos, Senhor, por esta noite. Te agradecemos por cada uma dessas vidas que se renderam a Ti. A nossa oração é que Tu acampe os Teus anjos ao redor de cada um deles. Ajuda-os, Pai, a serem guardados por Ti. Que as tentações deste mundo não venham atrapalhar aquilo que o Senhor vai fazer na vida deles. Nós, como igreja, os abençoamos, profetizamos um tempo novo sobre eles e declaramos que as portas do inferno não prevalecerão. Você perdeu mais uns, eles são do Senhor. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Olha para trás, olha a família que vocês ganharam, olha para trás.